Olá, pessoal, tudo bom? Aqui Gil Moura, do canal Moura Tarô. Eu estou vindo hoje gravar um vídeo que eu acho que pode ter valor, né, validade, pode ter interesse daqueles que gostam de tarô, que estudam tarô, e muito direcionado aos meus alunos, né? Vou ficar com essa gravação no meu canal e também vou mandar para alguns alunos para dar mais um bate-papo com eles sobre o método Peladan, que é um método de jogo, é uma tiragem que conta com 5 cartas, cada uma numa posição. Então, o que acontece? Eu percebi na aula uma certa dúvida, e eu expliquei, mas é normal que a gente tenha alguma dificuldade. E aí eu falo para os meus alunos, se você tem um método de sim ou não, com uma carta só, você já diz sim ou não para a pergunta do seu consulente, já tem muita força, porque o arcano maior tem muita força. Mas se você quer detalhar mais essa resposta, você pode usar o método de 3 arcanos maiores, para ver a historinha que vai ser contada. E aí, se você ainda quiser investigar mais ainda, o método Peladan vai de 3 cartas para 5 cartas. A grande dificuldade do método Peladan, que eu acredito que seja, é quando eu falo do negativo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, numa apresentação, mais ou menos como é que as coisas acontecem, né? O Joséphine Peladan, ele era um ocultista, né? Ele era um ariano, nascido em 28 de março de 1858, e ele criou esse método que tem o sobrenome dele, Peladan, um francês, nascido em Lyon, na França. O método Peladan é o nome dado a uma maneira de utilizar o tarô, de um jogo, de uma mandala, de uma tiragem, né? Ela consiste numa tirada de 5 cartas, preferivelmente com arcanos maiores. Então, ele criou esse jogo para eu jogar as 5 cartas com os arcanos maiores. Mas, com o passar do tempo, as pessoas vão praticando, vão exercendo, vão mudando a receita, né? É muito comum você pegar uma receita e dar uma mudadinha, dar uma personalidade sua. Então, o que muitas pessoas fazem? Elas pegam esses 5 arcanos maiores e depois pegam um arcano menor e coloca do lado de cada uma dessas para tentar entender mais um pouco do que aquela carta está falando. E vão ter pessoas que vão colocar as 78 lâminas no baralho e vão dispor ali nas 5 e que cair, caiu. Então, isso tudo é uma questão muito pessoal de cada um, que cada um pode escolher a forma que vai jogar, que se sinta melhor, que a sua intuição... Perdão, eu saí da tela. Da sua intuição, do seu mentor falar com você, tudo isso é válido, né? Então, vamos abrir aqui um pouco mais essa história. Então, a gente tem, de maneira bem simples, são tiradas 5 cartas dispondo-se em forma de cruz, uma cruz simples. O método Peladan é extremamente eficaz para responder questões sobre temas bastante específicos. Então, como eu falei, se eu queria saber sim ou não de uma pergunta, eu puxei um arcano maior, já me deu a resposta. Eu quero investigar mais um pouco essa resposta do sim, eu posso puxar um arcano menor ali do lado dele e tentar tirar mais alguma informação. Ah, não, mas eu quero ver essa história sobre o ponto de vista do passado, do presente e do futuro. Como é que as coisas aconteceram, como é que estão agora e como é que vão ficar no futuro. Aí eu vou jogar um método de 3. Eu posso também tirar um arcano menor para cada uma dessas 3? Posso. Aí é tudo pessoal, cada um é que vai saber a forma com que quer jogar, com que quer esclarecer. E aí vem o Peladan com 5 cartas, e cada carta ela vai ter um posicionamento no jogo. Então, cada carta vai ter uma posição que é chamado de casa. A casa 1 é o positivo, a casa 2 é o negativo. A casa 3 é o caminho. Que caminho que eu vou utilizar para chegar nesse meu objetivo? E a casa 4 é o resultado. No centro fica a carta do consulente, a carta da conclusão. Essa palavra conclusão eu não acho ela bem empregada, porque ela dá uma impressão de que o assunto vai ser concluído com essa carta. Não é isso. O resultado é a carta 4. O que o tarô prevê como resultado, se o seu caminho for seguido, você chega no resultado. É matemático. 2 mais 2 é igual a 4. A carta do consulente da conclusão,
ela é uma carta que ela vai falar do que o consulente sente, o que ele espera, por que ele quer aquilo, está lá dentro do desejo dele. Então, eu diria que a carta de número 5 do consulente, da conclusão, do que eu sinto, é uma carta de passado. É que nasceu, né, a minha vontade de abrir um negócio. Nasceu a minha paixão por uma pessoa. Então, está tudo dentro dessa carta do consulente. Então, para mim, ela é o centro, ela é o passado. Hoje, eu tenho um lado positivo e negativo para resolver essa questão. O que me ajuda, o que não me ajuda nessa questão. E eu tenho um caminho a seguir para obter um resultado. Isso é o futuro. Então, a gente tem no centro dessa cruz o passado, nas laterais, direita e esquerda, a gente tem o presente atual. O que eu posso fazer para isso acontecer? O que eu não devo fazer? O que pode me atrapalhar para que isso aconteça? E o caminho que eu tenho a seguir e o resultado que eu vou obter. Ah, mas o meu resultado foi ruim. Então, a gente tem que pensar como fazer para que o nosso caminho nos leve a um bom resultado. Esse negativo está atrapalhando muito, o que a gente pode fazer para tirar esse alerta desse negativo, né? Então, foi tudo isso que eu expliquei para os meus alunos, como que acontece o jogo do Peladã. Lógico, se eu tenho um método de passado, presente e futuro, e me deu uma resposta, então eu estou entrando num universo muito mais complexo, em que eu tenho que ter muita atenção no que essas palavras estão dizendo, né? Então, quando eu vou jogar o método Peladã, né, eu tenho uma pergunta aqui. Será que eu vou me casar este ano? A pessoa quer saber se ela vai casar esse ano. A carta de número 5, ela pode ser a última a ser tirada, ou ela pode ser a primeira a ser tirada. Fica a seu critério. Porque se você tirar ela primeiro, ela já vai falar o que eu sinto, o que eu desejo, o que eu quero. Ela quer se casar, ela tem um sonho. A estrela mostra um sonho, um desejo, um desejo que ela quer realizar. A estrela mostra um lugar onde isso vai acontecer, né? Existe um plano, existe uma esperança dentro do coração dessa consulente. Ela quer se casar, é o sonho dela, é o desejo dela, é o pedido que ela faz para a estrela cadente, né? E aí, no positivo, o que fala? Ó, se você tiver ação, você consegue. Por quê? Porque você tem tudo que tem na sua mão, os 4 elementos estão na sua mão. Então, você consegue sim. Agora, você não pode ficar parada. Você tem que agir. Então, a palavra ação é a palavra do mago. Haja, corra atrás. E aí, o que é o negativo? Então, aí que vocês têm que entender. O negativo, a carta que cai no negativo, ela negativa também. Se eu tivesse aqui uma carta boa, ela não ia dar positividade para o jogo, porque ela é o negativo. Se eu tivesse aqui o mago, esse mago não tem ação, esse mago é um mago fraco, esse mago não está fazendo o que ele tem que fazer. Porque o que a carta do mago fala? Que tem tudo para dar certo, que só depende dele agir. Então, se o mago cai no negativo, eu não tenho mais essa ação, eu não tenho mais tudo na minha mão. E quando cai a carta do enforcado aqui, que é uma carta de inatividade, de paralisação, de estagnação, ela vai negativar isso. Então, na verdade, não tem. Se eu preciso de ação, como que eu vou não agir? Então, ela negativada, ela diz caminho livre, caminho aberto. Porque o que seria ruim, que seria você estar de mãos atadas, preso, numa posição desconfortável, ela está negativada. Então, está tudo correndo bem, todos os procedimentos vão dar certo, você tem caminhos abertos aqui. É essa dificuldade do aluno entender que, quando ela cai no negativo, ela muda a sua posição. Então, quando é negativo, se o mago fosse para lá, tudo que ele tem de positivo, negativa. Como a carta é uma carta negativa, tudo que ela tem de negativo, negativa também. Então, também inverte. Então, ela acaba sendo uma carta ruim que cai e oferece uma resposta boa para ela. Não há nada, você não está enforcado, você não está dependurado, a situação, você não está dependurado nessa situação. Até porque você tem um mago aqui mandando você agir, seria um contrassenso se o tarô está dizendo que você precisa ter ação e você não puder ter ação.
Então, o tarô já negativou a possibilidade de você ficar parado, porque você tem que ter ação para que isso aconteça. E qual é o caminho? É você buscar essa estabilidade, buscar essa força que o nosso imperador tem. O imperador, a família, sentar no trono, construir uma família, ter bases sólidas. E aí finaliza a leitura com o resultado do Sol. Tudo maravilhoso. Você vai casar, você vai ser muito feliz, você vai fazer o outro feliz, você vai trazer alegria para a sua vida, as coisas vão ser claras, está tudo claro, caminhos abertos, não tem nenhum empecilho. Então, é sobre isso que esse jogo está falando. Então, aqui, a grande dificuldade do aluno é entender essa carta no negativo, né? Entender que ela fica negativada, que o que ela fala muda, vai para o outro lado. Então, como caiu uma carta negativa aqui, ela perdeu o seu efeito do momento que ela negativou. Então, eu senti essa dificuldade dos meus alunos em entender esse jogo, né? Então, lá no mago, o que existe? Existe uma pessoa que tem todas as condições de realizar o seu sonho aqui. O que falta? Está faltando nada, porque aqui está negativado essa posição de paralisação. Então, o caminho está aberto. Como que isso acontece? Sendo o protagonista da sua vida, sendo o imperador, tomando as atitudes, indo à batalha, indo à luta para que isso aconteça. E qual o resultado? Se isso tudo for seguido à risca, se os conselhos do tarô foram levados em consideração, você tem o sol, você tem o caminho, caminho de luz, caminho de paz, de alegria, de amor, de felicidade. E o que o consulente quer? Ele quer realizar o sonho dele. Ele quer ser feliz, ele tem... Quando Jesus nasceu, ele nasceu sobre uma luz da estrela de Belém, sobre a estrebaria. Existe um lugar onde esse casamento vai acontecer, um momento, tempo certo, local. Ela quer casar até o final do ano, então isso vai acontecer até o final do ano. Vai ser preparado, esse sonho dela, esse desejo dela vai ser realizado. Vai ser tudo preparado para que isso aconteça. Se você estiver trabalhando com a mesma pergunta, será que eu vou me casar este ano? E eu tenho essas outras cartas, aqui mudou tudo. Aqui eu tenho o meu sonho, que é me casar. Eu tenho que, para que isso aconteça, tomar ações, mas o meu carro está parado. O carro não é uma carta de sucesso, êxito, prosperidade, vitória, triunfo. O carro não é movimento, mudança, está tudo parado. Por mais que ela se esforce, não está tendo movimento. Qual o conselho para ela? Qual o caminho que ela tem que seguir? Perseverança, paz, harmonia. Está estagnado, vai demorar, tem atrasos, né? Mas ela tem que ter calma e paciência para que o resultado dela pode chegar a uma lua trazendo decepção, doença, a escuridão, a falta de clareza, essa depressão, essa raiva, essa mágoa, estar presa dentro de uma carta negra de treva. Então, pode levar ela para muitos caminhos ruins, porque ela teve essa negativa aqui e ela precisa trabalhar isso para que ela possa mudar essa carta aqui. Então, aqui tem um conselho para minha cliente. Ó, você está fazendo tudo, mas não está conseguindo. Não tem como você se casar esse ano. Tenha paciência, reprograma tudo, para você não cair nessa desesperança que a estrela que a lua vai trazer, né? Então, aqui fica fácil, porque quando o carro fala em correr, aqui está falando que o carro está parado, é o contrário. Aqui você negativa o positivo. Lá, negativar o negativo é transformar o negativo numa coisa melhor do que ela era. E não, as pessoas pensam, não, mas aí é negativo, é pior ainda. Não, não é isso. Aqui não ficou bom porque era o carro. Aqui ficou ruim, porque o que o carro justamente precisaria fazer, que era dar seguimento aos projetos do mago, ele paralisou, ele não deu esse prosseguimento. Ele não está dando a oportunidade do mago se movimentar.
E aí, o que acontece com uma pessoa que está cheio de gás tentando fazer uma coisa e as coisas não andam? Ela se desespera, ela entra em desarmonia, desequilíbrio. A carta da temperança fala de equilíbrio. E se ela não souber manter esse equilíbrio, trabalhar com essa água de um copo para o outro, entender que o momento, que há um adiamento, que há um atraso, que vai demorar, que não vai ser esse ano, ela pode entrar nessa lua aí com depressão, com tristeza, com mágoa, com rancor. Pode até ser que esse casamento não aconteça nem no ano que vem. Então, eu achei necessário abrir, né, essa conversa para que a gente pudesse entender melhor do que o método Peladan fala, né? Aqui a gente tem, né, um profissional que trabalha e quer saber como está o momento dele hoje profissional. Então, esse meu cliente, ele tem um trabalho onde ele tem uma liderança, né? E aí a liderança é mostrada aqui, né, na carta 1. O que ele tem de positivo? Ele é um líder, né? Ele é um cara que está sentado no trono. Foi fácil chegar aqui? Não. Foi um produto de muitas batalhas, muitas lutas, muitas guerras, para ele chegar a essa posição que ele chegou. Quem conhece os arcanos menores, eu tirei o 4 de ouros. Então, é alguém que está sentado naquilo que construiu, o que não é muito favorável, porque acaba que negativa um pouco esse positivo, né? É uma pessoa muito controladora, mas aqui está dando um alerta que o que ele tem de positivo, que é tudo que ele conquistou, ele, ao contrário, ele, no negativo, ele não está sendo um líder que está compartilhando, que está colocando o empregado dele para um aprendizado. Tudo que o Papa poderia trazer de aperfeiçoamento, de sabedoria, ele não está usando bem essa sabedoria, né? Ele não está sabendo distribuir esse poder, encontrar nos seus empregados, nos seus fornecedores, transacionar isso de uma forma sábia. Ele está muito controlador, segurando tudo, querendo ser o dono da verdade. Então, o hierofante aqui, o Papa, ele negativa. Então, ele não está tomando providências sábias, né? Ele não está deixando que esse Papa ensine aos seus colaboradores aqui o que eles têm que fazer, porque é um ciclo. Se eu não oriento os meus fornecedores, os meus empregados, para o que o meu emprego, para que o meu trabalho cresça, eu estou impedindo do crescimento do meu trabalho. Eu estou sendo muito dominante. Eu não estou sabendo compartilhar, dividir sabedoria. E é uma carta de tradição, então eu não aceito ouvir o outro, eu não aceito a criatividade, eu não quero nada novo, eu quero que tudo fique velho, como eu sou, como eu consegui, foi assim. Eu não quero mudar. Então, isso prejudica ele. O 5 de paus aqui é uma carta de competição. Ele compete com os fornecedores, ele compete com os empregados. E isso só diminui o que ele tem, em vez de aumentar. Então, eu tenho positivo até uma força demais, poder demais, alguém até usurário, alguém que só quer para si. Eu não vou dar participação de lucro para meus empregados, não. Eles vão ganhar o salário deles, já está muito bom, tem o 14º, está maravilhoso. Deem graças a Deus. Eu não quero dividir o que eu tenho, eu não quero compartilhar o que eu tenho. De forma que talvez, se eu compartilhar um pouco do que eu tenho, eu ainda recebo mais de volta. E aí, qual o conselho? Qual o caminho? O caminho da parceria. A Carta dos Amantes aqui vem falar de uma parceria, de abrir parcerias. Vem com 3 de ouros, que é a carta de que tem alguém trabalhando e as pessoas estão apreciando esse trabalho, valorizando o trabalho. Valorize o trabalho daqueles que estão com você. Valorize os seus fornecedores. Valorize toda a sua equipe de trabalho. Trabalhe com eles como parceiros. Deixa eles serem criativos, mostrarem o trabalho para você, mostrar que tem uma outra maneira de fazer. Esteja aberto a essa parceria. E aí, o que acontece? Se ele abrir esse espaço, ele tem um resultado maravilhoso com o carro trazendo triunfo, vitória. E olha, mais uma vez, uma carta que fala de relacionamento, de parceria, o 2 de copas, um casal brindando,
duas pessoas brindando, né? Com amor, um trabalho feito com amor, ele conseguindo contaminar positivamente os seus empregados, trazendo uma liderança bacana, não aquela liderança do 4 de ouros, né? Se modificando, sendo um líder realmente, e não apenas um rei. Que muitas vezes na empresa você tem um gerente, um chefe, que não é um líder. Está ali porque sentou na cadeira, alguém botou ele ali. Então, para que você seja um líder completo, passa muito por você saber delegar, por você dar aperfeiçoamento, orientar os seus empregados a fazerem cursos para melhorarem sua capacidade e suas habilidades. E aí você tem um carro, triunfo, vitória, êxito, louros da vitória, mas se você souber dividir, se você souber compartilhar, se você souber distribuir, se você souber delegar, que é uma das tarefas de um grande líder. E quem ele é, o que ele pensa, ele, na verdade, ele é um mago. E ele tem um 6 de paus com ele, que é a carta da vitória, vim no cavalo sendo... Esse é o nosso líder, esse é o dono da empresa, esse é o cara. Vai ganhar um prêmio, um prêmio na área financeira, o melhor gerente, o gerentão, o grande gerente, se ele souber usar o lado mago dele, que vai saber usar os 4 elementos que estão na mesa. Então, assim, eu acho que ficou bem claro o que o método Peladão vai falar, né? Ele vai aprofundar muito a jogada. E aí você pode ou não usar os arcanos menores para te dar algumas pistas. Mas aqui está claro, eu tenho um líder que não quer delegar, que não quer que seus empregados aprendam, que quer ficar com tudo para ele, que não quer compartilhar. Mas o caminho é compartilhar, é ter parcerias com seus fornecedores, com seus empregados. E aí, com isso, vitória, sucesso, e ativando o lado mago dele, que ele já tem esse mago dentro desse líder, que ele consiga trabalhar essa liderança, mas movida pelo mago, que vai ali distribuir para cada elemento vai ter um papel, ele sabe o que cada um tem que fazer, que cada empregado tem que fazer, delegar, o empregado certo no lugar certo. Toda essa magia vai acontecer se ele souber ser esse mago. Então, eu queria muito falar com vocês sobre isso, sobre essas questões, né? Então, para mim, estava importante, né, eu trazer essa informação para vocês. E outra coisa que eu também percebi nos alunos é que, muitas vezes, o tarô, o Rider-Waite, né, ele abriu portas para muitas interpretações. E o aluno, às vezes, ele está acostumado a jogar um tarô, quando ele olha para o outro tarô, ele não entende nada. Ele fica com uma cara, assim, de pastel. Então, assim, o que o Rider-Waite fala nessa carta do 3 de ouros? 3 de ouros, ó, tem 3 moedas aqui valorosas. Essa pessoa está fazendo um trabalho e tem pessoas aqui olhando, valorizando o trabalho dele, talvez dando algum palpite, conversando alguma coisa, querendo aprimorar mais, trazendo um conselho, mas admirados. Não, você está no caminho certo, está muito bonito, parabéns, você vai crescer, né? Então, o 3 de ouros é uma valorização para o seu trabalho, né? E aí, no tarô mitológico, a gente tem, né, Dédalo recebendo pelo seu trabalho. Tem 3 clientes aqui pagando a ele com a moeda pelo bonito trabalho que ele fez, né? Então, Dédalo, ele era como se fosse um engenheiro, era criativo, tinha ideias. E aí ele está sendo pago pelo que ele fez, as pessoas estão felizes. Olha a posição de entrega, né? Valoroso, você é valoroso. Ele está no alto, ele está recebendo uma promoção, ele está recebendo uma resposta, um feedback do trabalho dele. Então, a pessoa olha para essa carta aqui e olha para essa e fica assim, mas está tudo a ver, as duas falam da mesma coisa. Então, vocês precisam tirar a carta que vocês costumam jogar da caixinha, porque vem várias caixas aí pela frente. Então, vocês têm que ter um olhar muito mais profundo. Aqui está se falando a mesma coisa. E, às vezes, a gente está falando sobre o Rider-Waite com o aluno, e o aluno está com o mitológico. Não, mas o que está acontecendo aqui é que tem 3 caras dando uma moeda para o cara.
Sim, e aqui tem dois caras olhando para ele. Porque, na verdade, a ideia do Rider-Waite é de trazer essas três moedas em três pessoas que estão aqui. O número 3 é reforçado aqui. Aqui foi reforçado 3 como a parte. Três pessoas entregando o valor a essa pessoa que está no alto. Aqui nós temos 4 pessoas, mas está se falando de 3 moedas. São 3 moedas sendo entregues. Então, a gente vai falar também do 4 de ouros, né? O 4 de ouros tem alguém sentado naquilo que construiu. Isso é uma posição de poder e de apego ao que você tem, né? E aqui eu tenho no tarô mitológico, tenho Dédalo novamente, só que Dédalo está vendo o seu aprendiz trabalhando e ele está com as 4 moedas na mão dele. Ele ganhou 3 moedas do trabalho que ele fez, e esse trabalho que está sendo executado, ele ganhou mais uma moeda, mas ele não está distribuindo essa moeda para o menino que é aprendiz. Ele está segurando. E aí essa história vai contar algo que vai acontecer, que eu não vou contar aqui agora. Venham fazer o curso para vocês aprenderem e entenderem. Mas o que é importante aqui? Tem alguém que está segurando tudo, não está distribuindo. Ele não está pegando a 4ª moeda que o garoto está ganhando pelo que está fazendo e dando ao garoto. Ele está ficando com aquilo que é produto do trabalho do outro também, que é muito o que aquele imperador queria. Ele queria ficar com o dinheiro do trabalho do outro, explorar o outro, para que ele cresça, mas não é assim que se cresce. Você cresce quando todo mundo cresce. E é uma forma de você trabalhar, né? De uma forma em que você cada um ganha um pouco e todos ganham. Então, quando você olha para essas cartas, elas falam a mesma coisa. Você só tem que ter a abertura de olhar e entender, sair dessa caixa para poder ter essa amplitude. A gente vê aqui o 6 de ouros, um homem empoderado dando dinheiro. Tem 2 mendigos, tem 2 necessitados, tem 2 pobres. Esse senhor escolheu para quem ele vai dar. Ele vai dar para esse, porque esse, na visão dele, tem o mérito. Ele traz o equilíbrio, ele traz a balança. Eu vou equilibrar a sua vida, eu vou te dar uma oportunidade. Então, às vezes, no tarô, eu sou esse homem afortunado que vou ajudar alguém. E, às vezes, no tarô, eu sou uma dessas 2 pessoas, ou eu sou a que não merece, ou eu sou a que merece. Então, o tarólogo é que vai dizer, olha, aqui está mostrando a seguinte situação. Você está passando por muitas dificuldades, mas vai chegar uma pessoa que vai te estender a mão, né? Então, é sobre isso que o 6 de ouros fala, de um protetor, de uma pessoa que vai te ajudar. E o que no tarô mitológico acontece? Minos, o rei, né, Minos, está dando para Dédalo um valor para ele em 6 moedas, porque ele fez um trabalho belíssimo e está recompensando Dédalo para que o Dédalo tenha uma nova oportunidade. Aí quem for estudar comigo o tarô mitológico vai entender o que aconteceu com Dédalo depois que ele ganhou os 3 de ouros, ficou feliz, ele tinha um aprendiz, mas não estava dividindo. E aí o que acontece com os 5 de ouros? Não vou contar, venham fazer o curso para vocês entenderem. E aí, passado o que ele passou, tudo é uma história. Passado o que ele passou nos 5 de ouros, ele se encontra num momento de renovação, em que voltam a acreditar nele, porque ele tinha valor. E aí o rei Minos oferece a ele 6 moedas, recupera as 3 que ele perdeu, recupera a 4 que ele perdeu, recupera as 5 que ele perdeu e ainda ganha mais uma, né? Pelo seu mérito, pelo seu trabalho. Então, qual a diferença entre essas cartas, pessoal? Alguém vai ser beneficiado com uma ajuda. Então, eu gravei esse vídeo para trazer para vocês, saiam da caixinha, deixem a cabeça de vocês, o mental de vocês criarem criatividade. Então, foi por essa razão que eu gravei esse vídeo, para trazer alguns esclarecimentos para vocês, aproveitando, convidando vocês para que vocês façam um curso comigo de tarô. O curso do tarô começa em outubro. Venham conhecer um pouquinho do meu trabalho. Quem quiser também um jogo, né?
ou tarô, ou runas, um aconselhamento, também eu estou aqui à disposição. E eu fico muito feliz em compartilhar com vocês, né? Isso é um pouquinho do que a gente aprende na sala de aula. Então venham me conhecer, venham conhecer o meu trabalho, venham fazer um jogo comigo, conversar, um aconselhamento. Não vou prometer previsão, não vou prometer que a vida de vocês vai mudar, mas é uma terapia, é uma conversa, é um autoconhecimento, é tentar mostrar nesse espelho quem é você, por que você tanto persegue isso. Será que isso é para ser seu e você está ali se consumindo? Então, a gente vai conversar, a gente vai entender. Será que você está passando por uma situação que você precisa de ajuda? Alguém vai estender a mão para você? Então, o tarô vai conversar com a gente vai chegar junto a uma conclusão. Não existe mágica. A mágica existe, mas não é mágico instalar um dedo e tudo acontece. Tudo tem o seu tempo, as descobertas vão sendo feitas. E o que é mais importante? A nossa evolução como pessoa. Que adianta eu ser um líder, dono de uma empresa, empoderado e só querendo mais, mais e mais dinheiro? Aonde me leva isso? Essa ambição desmedida. Quando eu posso saber que meus empregados vão ter um Natal com o 14º e com talvez uma participação de lucros para melhorar esse final de ano, para que eles possam também realizarem os seus desejos. E eu saber que eu faço parte dessa história, que tem famílias que dependem de mim e que eu estou ali ajudando, né? Então, são coisas que a gente tem que exercitar, essa beleza, olhar para o espelho e não ver um monstro, ver um líder, ver um pai, ver um amigo. Então, são essas coisas que eu estou conversando com você, papeando com vocês. É muito gostoso bater papo com vocês. Não percam os vídeos, assistam os vídeos, vamos curtir juntos essa jornada, essa caminhada. E muita gratidão, gratidão, gratidão imensa. Namastê. Um beijo do Gil Moura. Fiquem com Deus.